Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Home Delivery e vamos aproveitar este tempo para juntos louvarmos ao Senhor. Amém. A vergonha me separou, tanto peso me condenou, mas teu perdão me libertou. Estava morto sem entender, e os meus erros eu quis esconder. Mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e a escuridão me deixou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua graça salvou meu ser, e hoje livre sou por teu poder. Jesus, eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e a escuridão me deixou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Do meu pecado me resgataste, por tua glória cadeias quebraram. Estava perdido, mas me encontraste, e hoje sei que me chamas teu filho. Tu me curaste quando ferido, Jesus, por teu amor hoje vivo, e a esperança para o futuro, pois tua voz me chamou e a escuridão me deixou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Amém. E vamos agora ouvir a palavra de Deus. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Pedro Ribeiro e vou estar aqui a partilhar com vocês no Home Delivery. Estou muito grato e antes de começar quero agradecer a algumas pessoas, ao Ministério por toda a confiança, também na pessoa do Pastor Nuno, por poder estar aqui e partilhar com vocês. É realmente um grande privilégio para mim, então muito obrigado. E também ao Pastor André Simões, foi ele que me convidou, e obrigado também pelo teu coração grato e de servo. Estou muito grato mesmo por poder partilhar com vocês aquilo que Deus quer falar. Então, o tema deste Home Delivery, desta pregação, é a história de 3 filhos. A história de 3 filhos.
e filhos normais, filhos como eu, como tu, como uma pessoa qualquer, um filho comum. A história de 3 filhos. Então o primeiro filho era um filho chamado de rico, alguém que era chamado de rico. O segundo filho era um filho chamado mais velho. Então o primeiro era chamado de rico, o segundo era chamado de mais velho e o terceiro filho era um filho chamado de bastardo. Então nós vamos perceber como é que a história destes 3 filhos se relacionam uns com os outros, mas vamos então olhar para o primeiro filho. Então Marcos 10, a partir do versículo 17 ao 22, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, versículo 20: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, olhou para ele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então nós temos aqui este primeiro filho, o filho chamado de rico. Mas qual é que é a sua história? Então ele chegou a Jesus e ele perguntou ao mestre: Mestre, como é que eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso alcançar isso? E Jesus o que é que respondeu? Ele apontou para os mandamentos. Ele diz: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e a tua mãe, etc, etc. Então ele apontou para os mandamentos. E o que é que ele respondeu? Tudo isso tenho feito, tudo isso tenho cumprido. Então nós olhamos para este primeiro filho, que era o filho chamado de rico, e ele fazia tudo certo. Era um filho que cumpria os mandamentos. Mas Jesus olhou para ele, amou e disse: Vai, vende tudo o que tu tens e segue-me. E depois nós vemos no versículo 22 que ele é desafiado, a vender tudo o que tinha, a entregar aos pobres e a seguir Jesus. Mas vemos no versículo 22 que ele não fez isso. Ficou triste e retirou-se porque era dono de muitas propriedades. Sabem, este primeiro filho era um filho considerado alguém cheio de sucesso, com muito sucesso. Ele era rico, tinha propriedades, tinha dinheiro, era jovem, fazia tudo certo, ele até cumpria os mandamentos. No entanto, ainda assim, não largou tudo para seguir a Jesus, para seguir a Cristo. Era alguém que não abriu mão do que tinha para seguir a Jesus. Tinha tudo, mas não abdicou de nada para seguir o Mestre, um filho chamado de rico. Então esta é a história do primeiro filho, alguém que tinha tudo e não largou nada para seguir Jesus. Depois temos a história do segundo filho, o filho chamado de mais velho. Esta parábola, aliás, encontra-se em Lucas 15, e estou a falar do filho pródigo mesmo. Irmãos, tenham paciência comigo, tenham misericórdia. Eu sei que vocês já conhecem esta parábola de trás para a frente, mas deem-me a vossa compaixão e vamos relembrar-nos sobre o que é que se trata esta parábola. Então, a história do filho pródigo, basicamente, é uma família, retrata uma família, um pai e 2 filhos, e o filho mais novo, ele diz ao pai: Pai, dá-me a parte de herança que é minha, que eu mereço, porque eu quero viver a minha vida, aproveitar a minha vida como eu quero e gastar o dinheiro como eu quero. Então dá-me a minha parte de herança que eu quero partir e gastar o dinheiro da forma que eu queria. E o pai, ok, e entregou-lhe essa parte da herança. Então nesta parábola ele gasta tudo como quer, acaba por não ter mais dinheiro e bater mesmo no fundo. Isto é interessante, né? E foi quando ele bateu mesmo no fundo do poço que ele caiu em si mesmo e percebeu: eu estava tão melhor em casa do meu pai. Eu estava tão melhor em casa do meu pai. Então ele decidiu voltou e mal o pai o viu, abraçou e quis fazer uma grande festa para ele e matou um cabrito, um bezerro dos melhores que tinha, mesmo
para este filho mais novo. Só que o que é que aconteceu? Aqui entra o nosso personagem que nós estamos a falar, que é o filho mais velho. O filho mais velho chega do campo e ouve a música, pergunta o que é que está a acontecer e percebe a situação, que estão a fazer a festa então para o filho mais novo. Então ele ficou lá fora, não quis entrar, e o pai saiu cá para fora e disse: olha, entra, vamos festejar o teu irmão. Mas ele não quis, ele disse: eu sempre te segui. Eu sempre estive contigo, sempre cumpri os teus mandamentos, nunca te falhei e tu nunca mataste um bezerro para mim. Como é que é possível? Como é que é possível? Então, este filho mais velho, ele não celebrou o que estava longe e agora se tinha aproximado. O primeiro problema que ele tinha realmente é que ele não celebrou o seu irmão que estava perdido, mas depois se aproximou, que se foi achado. Ele estava longe e agora está perto, e ele não celebrou isso. Ele não celebrou o facto do seu irmão se ter encontrado. Estava longe, mas agora estava perto. E o pai diz: filho, tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Tu podias aproveitar. Era o que o pai estava a dizer. Podias aproveitar. Claro que sim, tudo o que é meu é teu. Mas nós temos que celebrar o teu irmão que estava perdido e foi achado. Que estava longe e agora estava perto. E agora está perto. E essa foi a resposta do pai. Mas então, este primeiro problema, ele não celebrou o seu irmão que agora se tinha achegado. Veja o que é que diz em Efésios 2:17. Diz assim: e vindo, evangelizou a paz a vós outros. Jesus veio e evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, ele está a falar de nós. Este contexto tem a ver com os gentios. Então nós estávamos longe e agora estávamos perto. Essa mesma parábola, nós somos o filho que pegou na herança e foi embora, se afastou do pai. Mas graças a Jesus Cristo e à morte na cruz, ao seu sangue, nós fomos aproximados e agora podemos estar perto do pai, não por nosso mérito, mas por mérito apenas de Jesus Cristo e do que ele fez na cruz. Mas sabem, nós somos também o filho mais velho, porque muitas vezes nós não celebramos isto que Jesus fez por nós. Nós estávamos tão longe, mas ele criou uma ponte e nos chegou para perto, e nós muitas vezes não celebramos isso na nossa vida. Então devemos celebrar isto que Jesus fez por nós. Celebra o facto de que Deus te trouxe para perto dele. Eu tenho que celebrar o facto de que ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava tão longe, agora estou tão perto do Pai. Eu tenho que dar graças, tenho que estar grato. Eu não posso ficar indiferente. Então este era o primeiro problema do filho mais velho. Mas sabem, o segundo problema, e eu quero me focar mais neste, é que ele nunca soube desfrutar do que tinha. O filho mais velho nunca desfrutou realmente do que tinha. Reparem bem, ele era um filho com mentalidade de escravo. De novo, ele era filho com mentalidade de escravo. E se olharmos mesmo para o versículo 29, vemos que ele diz ao pai que o servia sem transgredir qualquer ordem que o pai dava. Ele tinha o estatuto de filho. Ele era filho, sem dúvida. Mas ele tinha a mentalidade de um escravo. Ele nunca aproveitou aquilo que o pai tinha para ele. O filho chamado de mais velho, que nunca viveu como filho, mas sim como escravo. Isso é tão interessante. E esta é a história do segundo filho. Então temos o filho rico, que tinha tudo, mas não largou nada, não abriu mão de nada para seguir a Cristo. E temos o filho mais velho, que ele era um filho que vivia com a mentalidade de um escravo. Mas depois chegamos ao terceiro filho. E este terceiro filho é forte, é outro nível. O filho chamado de bastardo. Vamos ler. João 8, a partir do versículo 38 ao 41, diz assim: eu falo das coisas que vi de meu pai. É Jesus a falar, não é? Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste junto
fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: o nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Estava Jesus a dizer-lhes. Disseram eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Reparem na resposta deles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Ou seja, Jesus diz: o que eu falo, o que eu digo, é o que eu ouvi do pai, é o que eu ouvi do pai. E ele responde: o nosso pai é Abraão. Ok. E Jesus diz: não. O vosso pai não é Abraão. Porque vocês querem me matar e o que eu falo é a verdade de Deus. Então vocês não cumprem as obras de Abraão, vocês não procedem como Abraão procedia. Vocês fazem as obras dos vossos pais, está Jesus a dizer. E eles respondem assim: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E se nós olharmos para aqui e não tomarmos real atenção ao que está a acontecer, nós não percebemos aquilo que estes judeus disseram a Jesus. Eles mandaram uma indireta a Jesus. Reparem, a questão aqui nunca foi se eles tinham pai ou não, mas sim quem era o pai deles. Se era Abraão ou se era o pai terreno, o pai que Jesus estava a dizer que eles seguiam. Então eles estavam a mandar uma indireta a Jesus, porque nunca teve a ver se eles tinham pai ou não. Nunca teve a ver com isso. Então Jesus é o terceiro filho, o filho chamado de bastardo. Então, mas no final de contas, nós questionamos e perguntamos, então, o que é que estes filhos têm a ver um com o outro? O filho chamado de rico, o filho chamado de bastardo, e o filho chamado mais velho, aliás, o filho chamado de bastardo. O que é que isso tem a ver um com os outros? Se nós pensarmos no caso do primeiro filho, o filho chamado de rico, ele tinha dinheiro, ele tinha posses, era jovem, cumpria os mandamentos, ele era considerado de total e maior sucesso. Mas ele não conseguiu largar o que tinha para seguir a Cristo. Então, se nós olharmos como contraste este filho mais rico e o filho chamado de bastardo de Jesus, vemos uma grande diferença. Filipenses 2, 6-8 diz assim: pois ele, Jesus, está a falar de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Jesus tinha tudo. Ele tinha tudo. O Criador do universo estava na sua glória. Ele estava no seu trono e ele verdadeiramente, ele sim era rico. Ele sim era verdadeiramente e realmente rico. Mas ele decidiu esvaziar-se e humilhar-se para morrer por nós. Fez homem e morreu por nós naquela cruz. Então eu escrevi assim: Cristo venceu o mundo e não no mundo. O filho rico venceu no mundo, mas não o mundo. Eu vou repetir: Cristo venceu o mundo e não no mundo. O filho rico venceu no mundo, mas não venceu o mundo. O filho rico, ele era alguém que era olhado com admiração. Ele tinha tantas coisas e ainda fazia tudo certo. Então o mundo olhava para ele com admiração, com uns olhos de admiração mesmo. Cristo não foi olhado com olhos de admiração. Ele foi cuspido, bateram-lhe, gozaram com ele, chicotearam e mataram-no. E nós hoje olhamos para a missão de Cristo e sabemos e vemos o sucesso que ele teve na sua missão. Nós somos resultado daquilo que ele veio fazer, da sua missão. Mas naquela altura ele não foi considerado um grande sucesso. Ele morreu na cruz, ele passou tudo aquilo que ele passou. Naquela altura ele foi considerado um falhanço. No entanto, Cristo não venceu no mundo.
Ele venceu o mundo. Então não tem a ver com ter sucesso aqui na terra, não tem a ver com eu ter sucesso, com ter reputação, se tenho muito dinheiro, se não tenho muito dinheiro, se eu faço, se acontece, se eu consigo, se eu tenho esta capacidade ou tenho outra capacidade. Não, o sucesso terreno não importa. Não importa. O sucesso que realmente importa o verdadeiro sucesso, aliás, é fazer a vontade do Pai. É cumprir a vontade de Deus. E se eu cumpro a vontade de Deus, realmente então eu tenho sucesso na minha vida. Não é o sucesso terreno. O sucesso é cumprir a vontade do Pai. E isso foi o que Cristo fez. Ele deixou tudo e entregou a sua vida por nós. Isso é sucesso para o Pai. Ele cumpriu a sua vontade. E deixa-me fazer-te a pergunta, assim como eu faço esta pergunta a mim mesmo. Jesus entregou a sua vida por nós. Será que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida por Ele? Mesmo que isso signifique humilhar-me e esvaziar-me, eu estou disposto a diminuir para que Ele cresça, para fazer a vontade dEle. Será que eu estou disposto? E este é o meu primeiro ponto. Escolhe vencer o mundo e não vencer no mundo. Então falámos do primeiro filho e depois temos o segundo filho, que era chamado de mais velho. E relembrando, o primeiro problema dele era ele não festejou, não celebrou o facto de o seu irmão que estava longe, agora está perto. Ele não festejou isso. E nós já falámos que nós devemos estar gratos porque realmente agora nós fomos trazidos para perto por meio de Cristo, então devemos estar gratos por essa obra de Jesus. E o segundo problema é que ele era um filho com mentalidade de escravo, como nós falámos. Veja o que é que diz em Efésios 1, 4 a 15. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, e reparem bem agora, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, Nós fomos feitos filhos, nós somos filhos, nós não estamos mais escravos, nós somos filhos. Fomos adotados pelo Pai por intermédio de Jesus Cristo. Então nós não podemos continuar a viver uma vida de escravidão ou a ter uma mentalidade de escravos, aliás, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos livres disso. Já não estamos acorrentados ao pecado, a esta prisão. Não, agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos guia e ajuda-nos a combatê-lo dia após dia. Então temos que viver como filhos e não como escravos, ter esta mentalidade de escravo. Não podemos viver assim. Nós agora somos filhos de Deus. Não sejas como o filho mais velho. Eu não posso ser como o filho mais velho, que era um filho, mas vivia como um escravo. Mas então o que é que significa viver como um escravo? Nós já não somos escravos do pecado, já não somos, agora somos filhos. Mas o que é que significa quando nós estamos a viver como escravos do pecado? A palavra diz que quem é filho de Deus tem o Espírito Santo dentro de si, recebeu o Espírito Santo dentro de si, mas ainda assim há uma luta interna entre o Espírito e a carne. Então, nós temos de ser guiados pelo Espírito. É mais ou menos algo do género. Imaginem um carro, que nós estamos a conduzir um carro, e este carro simboliza a direção da nossa vida. Quem não é filho, conduz sozinho, está a conduzir o seu carro e vai na direção que vai na direção errada, porque não tem ninguém que dê direções. Mas nós, que fomos feitos filhos, nós já não conduzimos sozinhos, nós temos o Espírito Santo a nos dar direções. Olha, vira à esquerda, e nós viramos à esquerda. Olha, não vires à direita, cuidado, segue em frente, não vais para a direita. E nós vamos então em frente. Quando nós estamos a viver uma vida com mentalidade de escravo, nós, em vez de ouvirmos o Espírito Santo, nós ouvimos a nossa carne a falar. A carne está no banco de trás a dizer: não, mano, vira à direita mesmo, vai para a direita, essa é a direção. O Espírito Santo: não, a direita não é o caminho é em frente. Mas a carne lá atrás está a gritar: vira à direita, e nós viramos.
Porquê? Porque nós somos filhos, temos o Espírito Santo, mas muitas vezes estamos a viver ainda como se fôssemos escravos do pecado. Mas nós já não somos. Nós já estamos livres da carne. Apenas temos de ouvir o que o Espírito Santo nos está a dizer, a que direção é que Ele nos está a enviar. Então não devemos viver como uns escravos do pecado, um escravo da carne, porque nós já não o somos. Se tu tens fé em Cristo, se acreditas no que Ele fez por ti na cruz, então tu foste feito filho, por meio do seu sangue foste adotado. Então aproveita esta bênção incrível que tu tens, que é o Espírito Santo que vive em ti, o Espírito que foi enviado e agora mora dentro de ti. E este é o meu segundo ponto. Escolhe ver-te como um filho em vez de te veres como um escravo. E olhando para o último e derradeiro filho, Cristo, Jesus, né? Ele que foi chamado de bastardo, mas sendo rico se tornou pobre e se fez a salvação para o que confessa que Cristo é o Senhor. E daqui vem o meu terceiro ponto, que é: escolhe tornar-te na resposta que o outro precisa. Escolhe tornar-te na resposta que o outro precisa. Reparem bem, Jesus, Ele próprio, Jesus, Ele é aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa salvação. Jesus é o caminho para o Pai. É a direção. Ao olharmos para isto e pensarmos no que Jesus fez, nós percebemos que Ele próprio se tornou a resposta à necessidade que nós tínhamos. Então o que nós aprendemos é: como é que eu posso me tornar a resposta à necessidade de alguém, tal como o filho bastardo fez? O filho chamado de bastardo fez. Como é que eu me posso tornar a resposta à necessidade de alguém? Deixa-me fazer-te a pergunta: o que é que tu te precisas tornar? O que é que eu me preciso tornar? Será que eu preciso de me tornar alguém que chora com os que choram? Ou alguém que se alegra com os que alegram? Será que eu me preciso tornar alguém mais compreensivo? Será que eu tenho de usar da generosidade para ser resposta à necessidade do outro? Isto seja falar financeiramente, tempo, cuidado, energia, seja o que for. Será que eu tenho de ser a resposta com palavras de motivação para alguém, ou até com palavras de exortação? Torna-te a resposta à necessidade do teu próximo. Então nós temos a história de 3 filhos, e que filhos tão diferentes. Queres ser como o filho rico? Será que eu quero ser como o filho rico, que tinha tudo mas não foi capaz de abdicar de nada? Ou como o filho mais velho, que ele era um filho mas que tinha a mentalidade de um escravo? Ou será que eu quero ser como o filho que foi chamado de bastardo, Jesus? Escolhe ser como Cristo e torna-te na resposta que alguém precisa. Eu tenho que escolher ser como Jesus e tornar-me na resposta à necessidade do meu próximo. Espero que tenha sido bênção e espero que Deus tenha falado convosco, que falou muito comigo, e Deus vos abençoe. Que tempo fantástico tivemos neste culto. Chegou o momento de podermos ofertar, servir a Deus com as nossas ofertas. As informações vão estar no rodapé. Por favor, sejam generosos. Deus ricamente vos abençoe.